Bom dia, meus queridos irmãos. Que bom, vamos caminhar juntos aí nesse trimestre, na nossa escola bíblica dominical, nessa classe única, né? E o Senhor nos dá esse privilégio e essa honra de nós estarmos em 8 encontros nossos, aos domingos pela manhã, estudando sobre o tema Vivendo Acima da Mediocridade. O Charles Swindoll, ele escreveu um livro, eu tenho esse livro, esse livro aqui que eu estou me baseando na nossa fala aqui, né, nossas aulas. Vamos ter dentro da exposição aqui muitas coisas que ele fala aqui, a fala dele vai estar muito presente aqui, os irmãos vão observar isso. O Charles Swindoll, ao escrever esse livro, ele escreve um livro que tem como finalidade uma exortação muito forte, né? Uma exortação profunda que ele traz de um posicionamento nosso como crentes, né? E eu creio que eu ganhei esse livro de presente em 1993, quando eu li esse livro, né? Esse livro foi assim um divisor de águas, né? Na, na minha vida, no ministério, nos meus relacionamentos e principalmente na minha relação com Deus e com a palavra dele. A minha oração é que a gente possa, dentro desses encontros nossos, sermos mais uma vez impactados, né, com aquilo que vamos receber aqui dos ensinos da palavra de Deus, que está dentro desse contexto, né? O livro de Charles Swindoll, ele se baseia numa pesquisa, numa investigação que ele fez da águia, do voo da águia. Por isso que o tema aqui é exatamente sugerindo, né, um voo altaneiro, né? Então, esse é a temática dele aqui para nós. E, e nós vamos nos identificar nisso. Vou tentar aqui, dentro daquilo que Deus me permitir, criar um quadro, pintarmos um quadro que começa agora, nesse primeiro encontro nosso, e finalizamos, né, no último encontro nosso, esse quadro todo estabelecido ali na nossa mente e no nosso coração, né? Então, as nossas aulas, elas terão um tempo aqui, né? Depois as perguntas poderão ser enviadas. E nós vamos tratar aqui de 4 assuntos, né, dentro desse tema, vivendo acima da mediocridade. Primeiro assunto nosso aqui, nós vamos dividir em duas aulas nossas. E assim serão com os outros 3 também, né? Duas aulas nós vamos abordando cada encontro. Hoje, né, e no próximo domingo, nós vamos falar sobre confrontar a mediocridade. A tese dentro desse ponto aqui que o Charles Swindoll traz para nós é uma tese muito interessante. A tese dele é a seguinte: o voo sublime elevado não acontece por um acaso. Não é uma coisa que de repente começamos a já voar nas alturas, né? Isso envolve um treinamento, isso envolve dedicação, disposição e, acima de tudo, renúncia, né? Nós vamos trabalhar muito com isso. A gente vai vivenciar muito essas coisas, porque nós vamos ver e fazer os contrastes, né, do que temos vivenciado e daquilo que está sendo apresentado conosco. E a minha fala com os irmãos é a seguinte: nós devemos ter a nossa mente aberta e, principalmente, temos a nossa mente preparada pelo Espírito Santo de Deus. Então, já desafio os irmãos
que vão participar nessa caminhada comigo, de estarem sempre em espírito de oração, para que o Espírito de Deus, né, assim como ele usou e tem usado esse livro, Charles Swindoll, né, eu já conversei com várias pessoas que leram esse livro e a experiência é a mesma, né, é algo que mexe profundamente com a nossa estrutura. Então, eu quero apresentar para os irmãos um desafio que é estarmos em espírito de oração e em espírito de oração deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, né? Eu creio que no final de tudo isso vamos poder então aí nos desafios que vamos receber, vamos poder nos posicionarmos, né, diante disso. Então, a primeira aula aqui, nós dividimos em 2 subtemas desse tema aqui, confrontar a mediocridade. O primeiro é que tudo começa aqui na nossa mente. Estou trazendo isso aqui do Charles Swindoll. Observem só como ele inicia esse subtema, tudo começa em nossa mente. Ele diz que o voo sublime é o resultado de um esforço mental árduo. Se nós pensarmos, e creio que esse deve ser o teor da nossa fala, né, da nossa aula, né, enquanto estou falando, eu estou aqui trabalhando com a minha mente nesse sentido, enquanto os irmãos estão recebendo essas informações e estão permitindo isso trabalhar na sua mente, há também, ao mesmo instante, né, a distração que talvez o diabo queira colocar aí. Não estou só atribuindo a ele, né, mas muitas vezes pelas atividades nossas e por tantas coisas, até por tiques que nós vamos adquirindo, nós temos uma tendência, né, de estarmos ouvindo alguma coisa e vagar naquilo que estamos ouvindo. Então, é um esforço, realmente é um esforço mental árduo que devemos desenvolver para começarmos a trilhar esse caminho de um voo bem sublime. E essa é a expressão, voo sublime, né? Então, aquele voo elevado. E ele continua dizendo aqui para nós, é preciso que pensemos com clareza, né? Com coragem e muita confiança. Então, nesse voo sublime, nós vamos realmente precisar disso que o Charles Swindoll aqui nos traz. Vamos precisar de um pensamento claro, aberto, né? Muito sensível e fazendo essa conversa, né? com Deus naquilo que Ele está nos trazendo, mas também com muita coragem. Requer de nós uma disposição de posicionamento. A coragem dá porque nós vamos ver aqui em uma das aulas falar sobre a batalha que nós travamos diante desse desafio. E, acima de tudo, a confiança que nos leva a depender única e exclusivamente do Senhor. Continuamos na fala dele, ele diz que jamais alguém deslizou para fora da mediocridade à maneira de uma lesma preguiçosa, né? Ou isso começa a tomar um vulto intenso, né? Intenso mesmo, ou ele não está acontecendo. Não tem como devagar, hoje sim, amanhã não, essa semana sim, a semana que vem não. Não, isso aqui é algo que nós imediatamente nos posicionamos e aí já começamos o processo. Já entramos dentro desse processo, já com o bico do avião empinado, desculpe, para decolar, né? Para ir subindo nas alturas, né? Quem já teve o privilégio de viajar sabe do que eu estou dizendo, né? O avião decola, é interessante, ele fica um bom tempo, né, com o bico para cima. E ele vai até pegar uma certa altura, que é a altura que lhe dá a possibilidade de já colocar no ponto de voo.
Ele pode subir um pouco mais, ele pode manter ali, né? Mas ele chegou na altura que é o seu objetivo, né? E aqui para nós é isso. E ainda na fala dele, ele diz que os modelos de alto nível, de excelência, ganharam a batalha da mente e mantêm cativos seus pensamentos corretos, né? Então, ele está dizendo aqui daquilo que Deus trabalha em nossa mente, né? Então, é isso. Aqueles que já atingiram essa excelência, né, no seu voo sublime, eles mantêm os seus pensamentos cativos. E ali a mente de Cristo, né, isso que Charles Swindoll está trazendo para nós aqui, a mente de Cristo, ela já começa aí a desenvolver. Dentro ainda desse subtema aqui, né, desse ponto aqui, que tudo começa na nossa mente, nessa introdução que Charles Swindoll está trazendo aqui para nós, ele diz o seguinte: o mundo está cheio de pessoas que desistem facilmente. Eu nem estou colocando isso aqui na fala de Charles Swindoll, e não é nesse sentido, ele está falando de uma total apostasia, né? Não é isso. Ele está falando que aquela conformidade, né, de uma vida espiritual que caminha numa superficialidade na nossa relação com Deus. Nos acostumamos a vir aos cultos, né? Nos acostumamos a ler a palavra de Deus, nos acostumamos a ter um momento de oração, mas isso aqui não cria um impacto de pensarmos numa vida de excelência, né? Numa vida que, que a cada dia ela se transforma cada vez mais à semelhança do Senhor, aonde vamos na contramão, aonde não negociamos em nada a nossa fé, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Mas ele diz que está cheio, está cheio. As igrejas estão cheias de pessoas, né, que quando há um desafio, né, um apelo a um posicionamento entre o Senhor e os desejos da nossa carne, né, começa a sair. O apóstolo Paulo falou isso para Timóteo, né? Uma das expressões muito bonitas do apóstolo Paulo, mas uma das expressões em que ele, quando fala com Timóteo, ele está exortando a Timóteo e dando um imperativo que, para mim, não é só um imperativo para quem está servindo no sentido específico da palavra, como pastor, como um professor, né, que está ensinando a palavra de Deus. Mas ele está falando para nós nesse ponto, quando ele diz, olha, Timóteo, prega a palavra a tempo e fora do tempo. Aí ele continua, porque haverá tempo, e aí é nesse ponto, né? Haverá tempo em que, não suportando a sã doutrina, e eles vão se sair dali, né, aonde estão nos confrontando, aonde estão nos levando a ter que tomar um posicionamento diante disso, eles vão sair procurar aqueles que lhe falam coisas que são gostosas de ouvir, né? É aquilo que é agradável ao paladar, mas que faz mal para o nosso corpo, que faz mal aqui pensando no que estamos ouvindo, que faz mal para a nossa alma, né? E ele continua dizendo que essas pessoas ficam sentadas de braços cruzados, de olhar cético. Vamos ver o que vai acontecer, né? Muito bonito isso daí que tu está falando, tu está trazendo, é muito interessante. Eu li esse livro aí, muito interessante, mas eu não sei se é por aí não é isso, não sei se é por essas coisas não. E ele continua ainda, diz que suas palavras preferidas dessas pessoas que desistem facilmente, né, são: para que tentar, né? Para que ficar tentando isso, né? O que a gente ganha com isso, né? O que a gente tem ganho com isso, né? O que isso tem acrescentado na nossa vida aqui nesse mundo, né? É como eu vi uma palestra de um pastor, ele citando outro pastor, o pastor dizendo para ele com respeito à vida, ele falou: a vida deixou de ser interessante, né? É, a vida sem Cristo, ela pode até parecer interessante por um momento, mas não tem nada de interessante. Mas a vida com Cristo,
a vida realmente com Cristo, uma vida, né, que essa vida gostosa com o nosso Senhor, ela é muito mais do que interessante, né? Ela é uma vida diferente. É aquele voo, né, que só aqueles que experimentam uma intimidade ou vão experimentando na sua caminhada, né, uma intimidade, aquela intimidade gostosa com o Senhor, aquela intimidade que nos tira por algum momento, a gente parece que sente isso, né? Parece que o mundo para, as coisas param, você não ouve barulho, você não pensa em outra coisa, a não ser isso, né? Aquilo que Deus está lhe trazendo. E nós nos deixamos aí envolver e vamos nos envolver, mas aquilo se torna algo especial e que de repente a gente tem que pedir para o Espírito nos ajudar como expressar isso em palavras e na vida nossa. E quando saímos desse momento com o Senhor, o que mais queremos fazer é falar do amor dele, expressar nos nossos atos esse amor, é, querer o melhor para o próximo, né? Mas confesso para os irmãos e não peço desculpas por isso, esse tipo de caminhada não são para muitos, né? A gente sabe que na história é a minoria que tem essa caminhada. Nós temos grupos grandes de pessoas, como houve no tempo de Jesus, né? Estavam interessados no Senhor Jesus Cristo, seguiam, acordavam de madrugada, fazia fila, ele atravessava um lado para o outro lado do lago, eles já estavam esperando lá, passavam o dia inteiro com ele, e o Senhor ia dando aquilo que eles estavam mais interessados, a cura de um ente querido, a sua própria cura, era o alimento, era isso. Mas bastou o Senhor posicioná-los. Olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, ou seja, aquele que não se negar a si mesmo, aquele que se não desprender de si mesmo e voltar-se totalmente para mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não tomar a sua cruz, ou seja, morrer para todo esse sistema que o mundo lhe oferece, não pode seguir-me. Então, isso é para poucos. E a gente sabe o texto, os irmãos conhecem esse texto de João 6, que eu falei agora, esse texto, ah, quase que 90% da sua audiência foi embora, ficou aquele grupo que era o grupo dele, os 12 discípulos. Olha, se vocês querem ir, podem ir também. E eles expressaram aquilo que só pelo Espírito pode expressar. Para onde iremos? Porque só tu é a razão do nosso viver. Só em ti temos sentido de vida. Temos realmente sentido de vida, né? Que é diante da palavra do Senhor. Essa é a expressão, né, que aqui nos traz o... Então, irmãos, essa confrontação, ela inicia aqui na nossa mente, né? Que é o que o nosso amigo Charles Swindoll, ele chama de o canteiro germinal de possibilidades ilimitadas e infinitas, né? Está ali esse trabalho que nós vamos tendo aqui. Então, deixe-me dar, dentro dessa questão da mente aqui, algumas observações. Primeiro, nos tornamos aquilo que pensamos. O que a mente... Alguém já falou que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Aonde reside ali todos os desejos. Nosso Jesus falou que da onde vem os adultérios, da onde vem a maledicência, da onde vem o mal, né, de um coração que ainda não foi transformado. Mas a gente pode perceber que tudo começa aqui na nossa mente, né? O que nós ouvimos, o que nós permitimos entrar na nossa mente, isso que vai se tornando em ações, né? Ações que vão saindo de dentro de nós e são exatamente dos nossos pensamentos que foram ali entrando. Se temos o hábito, né, de permitir coisas improdutivas, destrutivas na nossa mente, é isso mesmo que vai ocupar todo o resultado
daquilo que vamos externar, né? Da maneira como vamos nos expressar, né? Até da maneira como vamos enxergar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a visão que vamos tendo do mundo que nós temos aí pela frente, né? A própria questão da religiosidade, né? Da vida com Deus, e muitas vezes estava numa esfera totalmente diferente daquilo que a Bíblia está nos trazendo. Segundo, a Bíblia declarou isso de uma forma clara, né? Se você ler Provérbios 23:7, diz que, pois como imaginou em sua alma ou em sua mente, assim é o homem. Nós poderíamos até termos uma outra tradução que diz assim, porque o homem pensa somente em si mesmo, né? O homem por natureza, nós por natureza somos egoístas e individualistas. Por natureza. Nascemos com esse DNA, né? E nunca admitimos isso. A primeira fala do homem quando pecou foi, olha, não tem nada a ver com isso não. Né? Quando Deus confrontou, não tem nada a ver com isso não. Quem é culpado de tudo isso que o Senhor aí está falando, né, é a mulher que tu me deste. Né? E contrapartida, olha, está muito bem com o Senhor. Tu me deste essa mulher, veja só no que deu. Mas o Senhor estava deixando, Deus estava bem claro, falou bem claro com Adão. Ele confrontou Adão, mostrando que Adão tinha essa culpa. Mas é interessante, isso vem já do efeito, né, desse mal dentro da nossa mente, que é de não atribuir responsabilidades aí para nós. Charles Swindoll diz que o segredo de viver uma vida envolvida em excelência é apenas uma questão de abrigar pensamentos que nos envolvam. Então, quanto mais voltamos para a palavra de Deus, veja bem, eu não estou falando de fanatismo aqui, não estou dizendo aquela vida que esquecemos de tudo que está acontecendo, não, muito pelo contrário. Aqui nós recebemos o alimento, os elementos importantes para aquilo que representamos lá fora, no mundo que nós estamos vivendo. Quando saímos daqui, quando a gente sai dessa aula, né, nós estamos aqui sentados, você está sentado aí na sua casa, me ouvindo, né? E enquanto isso, eu também estou aqui envolvido com isso. Mas ao terminar essa aula, ao terminar esse momento, é natural, muitas vezes, nos desassociarmos de tudo isso, né? Vamos pensar domingo, né? Domingo de manhã, vamos pensar agora no almoço, vamos comer fora, né? A nossa conversa, ela vai para outros temas, né? Vamos começar a falar de outras coisas. E a semana passa, né? E não pensamos um pouco sobre aquilo que recebemos. Assim, na nossa devocional, se temos o hábito de fazer a nossa devocional, né? Richard Baxter, um pastor do século XVI, e já no século XVI ele falou do afastamento, né, dos pastores das escrituras, apesar de usar as escrituras para pregar. E no que ele estava pontuando isso? Ele estava dizendo que alguns estavam se afastando, esses 80%, né, estavam se afastando de uma vida devocional. E isso tinha um reflexo, então, em toda a manifestação da sua vida, inclusive na sua própria mensagem, a mensagem que ele estava pregando ali, no que ele estava trazendo, né, apesar de usar as escrituras. E isso leva também para a igreja. Né? Talvez você que está me ouvindo aqui pode responder para você mesmo, como é que está a sua vida devocional. Né? Então, mas aí, vamos supor que todos nós aqui, né, estamos fazendo nossa vida devocional, estudando a nossa fala com o Senhor pela manhã, à tarde, à noite, o que for, mas nós estamos tendo essa nossa vida devocional. O que nós fazemos depois que terminamos? Né? Isso vai mostrar exatamente o que está sendo abrigado na nossa mente. Né? Se há muito mais coisas do contexto do mundo e não daquilo que Deus está nos oferecendo, é evidente que isso vai ocupar maior espaço no meu pensamento e nas minhas decisões. Né? Então, eu vou ter uma deficiência nesse voo meu. Né? Vou ter muita dificuldade nisso. Por isso que ele diz aqui que nós precisamos programar nossa mente com um tipo de informações que vão nos libertando dessa questão.
Irmãos, eu queria dizer o seguinte para os irmãos dentro desse outro ponto, que é o ponto é, firme aqui do nosso amigo Charles Swindoll. Quando ele fala de nos tornamos aquilo que nós pensamos, uma outra observação que ele faz aqui é que a nossa mente ela é o alvo do inimigo. O inimigo perfeitamente ele sabe aonde ele pode agir. Pode perceber uma coisa, que se você ler cuidadosamente como o diabo, naquela serpente personificada ali, né, naquela serpente, foi na direção de Eva e falou com ela, ele falou diretamente à mente dela. Ele disse o seguinte, como é que foi que Deus disse mesmo? Né? Então, já puxando pela mente dela. E Eva, então, começa a expressar. Aí ele vai na mente dela e coloca lá dentro, dizendo assim, não, isso não vai acontecer. Né? Ele começa já a colocar dentro da mente de Eva outros pensamentos que vão confrontar aquilo que Deus estava dia após dia, acrescentando na mente daquele casal. Né? E isso acontece conosco, exatamente nisso. Então, o Charles Swindoll diz o seguinte, aqui está o cerne da nossa questão. O inimigo transformou a mente humana no ponto central do seu ataque. E pode ter certeza disso. Né? Naquilo que você assiste, naquilo que você ouve, a estratégia do inimigo, uma estratégia bem sutil, né, está ali por detrás para trazer aquilo que ele quer para ocupar a sua mente. Vejam só, quando ele atinge o nosso modo de pensar, quando ele consegue ir adentrando nesse modo de pensar, ele então é capaz de manter a nossa vida no nível medíocre. E essa é a expressão mesmo. Uma vida cristã de superficialidade é uma vida medíocre. Ainda que você possa expressar adoração a Deus, ainda que você possa ler a palavra de Deus, possa contribuir com seus dízimos e oferta, mas ela não sai dessa esfera. Ela não sai da esfera desse mundo. Ele está ali ainda. E o inimigo está fazendo uma festa, né, com o seu exército diante disso, porque ele tem conseguido penetrar nos nossos pensamentos, porque nós já direcionamos os nossos pensamentos para algumas coisas de Deus e para a maioria daquilo aonde nós estamos sendo direcionados. E o apóstolo Paulo, ele vai usar uma palavra no texto bíblico que vou ler com os irmãos, que vão revelando revela essa natureza enganadora de Satanás. Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero ler com os irmãos Efésios capítulo 6. A partir do verso 10, eu vou ler aqui o verso 10 e o verso 11 de Efésios capítulo 6. É aquele texto em que Paulo, depois de falar dos deveres que ele está trazendo aqui, né, ele quase que está concluindo isso aqui, dizendo da armadura de Deus. E observe que ele diz assim, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes. Olha a expressão aqui, ciladas do diabo. Né? A expressão no grego aqui é a mesma expressão que nós usamos no português. Né? É uma tradução para o português chamado método. Ou seja, a expressão de ciladas nada mais é que a estratégia montada por Satanás, né? Para trabalhar na minha mente e na sua mente, aí na nossa mente. Né? O Charles Swindoll ele usa uma expressão dizendo o diabo é dono de uma estratégia total, bem ordenada e eficaz. Então, dentro dessa batalha, né, nessa luta mental que nós vamos tendo, então ele vai estabelecendo essa estratégia. O versículo 12 diz assim, do capítulo 6 de Efésios, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim
contra principados e poderios, contra os príncipes desse mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. É uma batalha da nossa parte invencível. Concorda comigo? Da nossa parte é invencível. Primeiro que não enxergamos esse exército, né? Não conseguimos ter a dimensão deles. Segundo, porque todas as armas que por mim mesmo eu possa tentar, elas serão armas desse próprio exército, né? Porque eu estou voltado para esse contexto. Então, ele tem essa coisa bem organizada, essa estratégia, né? A trabalhar na minha mente e na sua, cada um de uma forma bem daquilo que ele conhece. E a forma de se vencer isso, né, é o que Charles Swindoll vai nos conduzir daqui para frente. É o que ele vai nos levar daqui para frente dentro dessa aula que nós estamos tendo, né? Bem, qual é então o assunto principal de tudo isso, nessa reversão que nós temos que ter aqui? É buscarmos o perdão de Deus, que vem aí então da nossa regeneração, da nossa restauração, e dentro disso nós começamos, através da ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, obtermos as vantagens dentro dessa batalha, dessa luta contra as hostes do mal, né? Então, o apóstolo Paulo deixa bem claro que eu não posso ignorar de maneira nenhuma essa estratégia do diabo, esse ardis de Satanás, né? E a expressão aqui, não ignoreis os seus ardis, vem da do 2 Coríntios, né? O apóstolo Paulo falando no capítulo 2, isso aí indica exatamente a raiz dessa expressão, a nossa mente, né? Que é o nosso desejo, e é o desejo do inimigo, então, trabalhar aí no nosso pensamento. Eu termino essa parte aqui dizendo que Satanás executa jogos mentais contra nós, e se não estivermos alertas, ele acaba ganhando. É isso mesmo, meus queridos. Olha, se você está comigo aqui ainda, nessa aula, se você está aí permitindo, né, que a sua mente esteja sendo permeada por isso que o Senhor está nos trazendo aqui, observem exatamente isso que vou repetir. Satanás executa jogos mentais. Mas não são qualquer jogos, não são aqueles jogos que a gente jamais vai prestar atenção neles, né? São jogos atraentes. Exatamente jogos atraentes, frases muito bem elaboradas, muito bem apresentadas, né? Frases que esconde o que por detrás ele quer mostrar, né? É mais ou menos aquilo. Quando nós estamos prestando atenção naquilo que estamos lendo e ouvindo, nós conseguimos enxergar aos poucos o que está nas entrelinhas, que fica ali escondido, que não quer mostrar, mas o objetivo é aquilo lá. Então, Satanás executa esses jogos mentais contra nós. Se nós ficarmos totalmente presos a isso que ele está nos trazendo e sem nenhuma reação contrária àquilo que ele está falando, aí então ele vai penetrando com mais profundidade e vai fazendo um estrago que na história do ser humano a gente sabe que ele conseguiu aí fazê-lo, né, nesse sentido. Então, meus queridos, só o poder de Cristo pode penetrar esse véu e trazer tudo isso à luz, e trazer esse poderio, né, nas hostes que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios, né? Então, só o Senhor Jesus Cristo, e com a mente de Cristo, né, com as coisas do Senhor muito bem trabalhada em nossa mente, que é a ação do Espírito, né? Então, estar cheio do Espírito é exatamente ter a nossa mente, o nosso ser todo tomado por Ele, é que nós vamos observando e isso vai ficando claro, bem claro para nós, e somos então levados a cada dia estarmos atentos àquilo que o inimigo está nos oferecendo, né? O Charles Swindoll diz que
A guerra se desenrola nas esferas invisíveis, intangíveis da nossa mente. É muito perigoso isso. É muito perigoso, logo cedo, permitirmos que os nossos filhos pequenos, né, que são dádivas de Deus para nós, nossos filhos pequenos, que são importantes para a nossa vida, deixá-los aí à mercê, as suas mentes à mercê de coisas que serão prejudiciais na sua formação, né? Instrui a criança que deve andar, e devemos nos instruirmos também nesse aspecto aqui da nossa vida. Então, queridos, aqui nós terminamos essa nossa primeira aula, e eu quero terminá-la com uma oração, e assim vamos ficar com aquilo que o Charles Swindoll nos trouxe nesse primeiro momento para refletirmos, e já pensando na próxima aula nossa, que nós vamos falar sobre o custo do nosso compromisso, né, com respeito a isso. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer a Ti pelo privilégio que nos dá de uma caminhada tão preciosa que o Senhor está nos permitindo aqui nessa aula que se iniciou hoje, e que, pela Tua graça, vamos poder continuar até quando assim o Senhor nos permitir, dentro desse tema, vivendo acima da mediocridade. Exemplos, não do Charles Swindoll, mas exemplo do Charles Swindoll numa vida que teve com Cristo, e trazendo essa vida de Cristo, mostrando essa possibilidade, né? E isso que o Senhor quer e deseja para nós. Por isso, continue operando em nossas mentes, em nosso coração, para que juntos possamos absorver bem esses ensinamentos do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.